Olá, meu nome é João Batista Peixoto, sou economista com especialização em administração contábil e financeira e com quase 40 anos de experiência na gestão de serviços públicos de saneamento básico. E estamos aqui hoje para apresentar a vocês uma metodologia de cálculo pela cobrança de taxas ou tarifas pela prestação do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos. O que nós vamos abordar hoje é a utilização de uma ferramenta de cálculo de custos e de cálculo das tarifas e taxas individuais aplicáveis para a cobrança do serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos de cada usuário desse serviço, seja ele usuário residencial, comercial, industrial e públicos, né? E o foco principal dessa nossa atividade é a utilização de uma ferramenta de cálculo baseada em um aplicativo Excel, né, em que se aplica uma das metodologias de cálculo admitidas para a apuração desse custo e o cálculo da taxa ou tarifa aplicada ao usuário do serviço. Essa ferramenta ela tem uma certa limitação de uso para as diferentes formas de prestação de serviço. Ela se aplica principalmente quando a prestação do serviço for realizada por um órgão ou uma entidade da administração municipal, ou uma autarquia, ou uma empresa municipal, ou mesmo quando for prestada diretamente por um consórcio público em que o município participe. Então, esta forma de prestação direta do serviço é que caracteriza melhor a aplicação da metodologia de cálculo que é utilizada nesta ferramenta. Ela pode também ser utilizada em situações de prestação do serviço mediante concessão da prestação, principalmente no caso da concessão plena, ou a chamada concessão comum, ou da chamada concessão patrocinada, que é uma das modalidades de parceria público-privada, em que a cobrança do serviço é realizada pelo próprio prestador contratado. Mas, neste caso, ela tem uma limitação de uso, porque a concessão pode utilizar uma estrutura econômico-financeira de apuração do custo e de cálculo da tarifa definida no edital de licitação, em que esta metodologia pode, eventualmente, não se aplicar. Mas, em todos os casos, que é predominante nos municípios hoje, ela pode ser aplicada apenas com limitação nas suas próprias condições de uso, da falta de informações, ou da falta da prefeitura ou do prestador do serviço municipal ter informações satisfatórias, e isso, então, ela ajuda a resolver também essas situações para um uso mais simplificado desta metodologia. E, então, falando na questão de utilização desta metodologia, é preciso fazer uma contextualização rápida aqui em relação à norma de referência, a NR1, editada recentemente pela ANA, como norma de referência para a implantação da cobrança pela prestação do resíduos sólidos urbanos. Essa norma não entra em detalhamento das metodologias, mas apenas como instituir e regulamentar a implantação da cobrança. A regulação que o município vai editar, ou que a entidade reguladora do município vai editar, é que vai entrar nos detalhes da aplicação da metodologia. Então, essa ferramenta pode, quando houver a prestação direta do serviço por órgão do município, por uma entidade municipal, seja ela autarquia ou empresa pública, ou mesmo prestado diretamente pelo consórcio público do município participe, ela pode ser aplicada sem nenhuma restrição de uso. Temos a questão que compreender inicialmente a boa utilização dessa ferramenta é a conceituação dos termos que nós utilizamos nesta ferramenta. Por quê? Nós falamos muito aqui em custo do serviço. A cobrança do serviço público, de um modo geral, qualquer serviço público que é cobrado do cidadão, ele tem que refletir um custo real, um custo efetivo. Por quê? Primeiro, é serviço público e é regulado, e no caso de cobrança, principalmente de taxa,
ele é regulamentado por lei, né? Então, ele define regras muito restritivas, né? Então, é a apuração desse custo que é o nosso foco. E aqui, então, nós temos alguns conceitos. O que conceitos de custo nós utilizamos nessa ferramenta, né? De um modo geral, nós temos o chamado custo histórico contábil, né, que é a base de cálculo de custos de qualquer serviço, né, público ou privado, né? Todo serviço tem a sua contabilidade, né, fiscal, né, e contabilidade financeira, que é a base de apuração de custos. No caso do serviço público, isso não é diferente. A diferença é que, muitas vezes, a prefeitura, né, não adota uma contabilidade de forma similar às empresas e, portanto, a contabilidade não tem os elementos suficientes, né, e satisfatórios para uma aplicação mais direta dessa ferramenta, ou seja, de pegar os dados na contabilidade, simplesmente alimentar esta ferramenta de cálculo, né, essas planilhas que nós vamos utilizar aqui, e aí já se apurar esse custo. Muitas vezes é preciso interferir, né, na busca e na adequação dessas informações para que possam ser utilizadas. Mas a base conceitual de custo que nós utilizamos nesta ferramenta é o chamado custo histórico contábil, que se aplica nesses casos, como eu disse, de prestação direta do serviço por órgão, entidade do município ou do próprio consórcio público. Como eu estava dizendo, nós vamos aqui agora apresentar esta ferramenta de cálculo, passando rapidamente aqui pelos conceitos que estão utilizados nela, né, como já havíamos dito, e como esta ferramenta pode ser utilizada, então, pelos gestores, né, da prestação dos serviços de sólidos para o cálculo dos custos dos serviços e a determinação aí dos valores das taxas e tarifas a serem cobradas dos usuários dos serviços. Rapidamente aqui passando, né, por que cobrar dos usuários deste serviço? Primeiro, porque é um serviço prestado ao cidadão, né? Não é um serviço público de obrigação do poder público originariamente. O poder público presta esse serviço para facilitar a vida do cidadão, assim como é o serviço de eletricidade, de telefonia, de abastecimento de água, né? Nós já estamos um pouco acostumados. A cobrança do serviço, né, de uma apresentação e a utilização, né, de uma metodologia, de uma ferramenta de cálculo apropriada, é facilitar o processo de implantação, né, dessa cobrança, né, e, ao mesmo tempo, financiar, né, esta cobrança, financiar, e aí o porquê da cobrança, financiar a prestação adequada do serviço, mediante a apresentação de soluções adequadas, né, para uma boa prestação do serviço com sustentabilidade técnica e econômica da prestação deste serviço. O gerador do resíduo é uma pessoa física ou jurídica e ele é responsável pela destinação dos resíduos que ele gera, né? E os resíduos são gerados no seu domicílio, né, ou nas suas atividades econômicas. E cabe a ele, então, a destinação adequada desses resíduos. A prestação desse serviço pelo poder público é uma comodidade, que poderia até ser suprida de forma diferente pelo próprio usuário, né, do serviço ou por particulares. Mas na nossa legislação brasileira, então, isso é caracterizado como um serviço público que cabe ao poder público organizar o serviço, né? E daí, por ser um serviço prestado ao cidadão, né, ou à pessoa responsável aí pela geração de resíduos, aí a necessidade da cobrança. Como já disse, esse serviço prestado pela administração pública é para satisfazer essa necessidade das pessoas e garantir uma destinação adequada dos resíduos gerados. Porque se cada um fizer isso por sua conta, pode comprometer aí o meio ambiente, por exemplo, criando ou ampliando, né, os nossos já famosos e muitos lixões espalhados pelo Brasil afora. E também por que cobrar? Porque existe carência de recursos públicos para subvencionar esses serviços, né? A receita dos municípios é originária de tributos, de impostos, que são destinados ao custeio de todas as atividades da administração pública, né? Principalmente saúde, educação, segurança, a manutenção da cidade, a construção de infraestruturas públicas comuns. E aí não sobra recurso para prestar serviços específicos aos cidadãos. Daí que todos os serviços de utilidade, né, dos cidadãos, eles geralmente são cobrados.
E aí, por que utilizar a ferramenta que nós estamos propondo para a cobrança das taxas ou tarifas, né? Primeiro, é dar transparência para os gestores públicos e para a sociedade sobre os custos do serviço que estão sendo cobrados. E também para os gestores conhecer o quanto efetivamente custa o serviço, né, da prestação e também quanto custa para a sociedade, o quanto custa para o prestador e quanto custa para a sociedade. A utilização de uma ferramenta é uma forma de instrumentalizar tecnicamente a aplicação da regulação da política de cobrança pela prestação desse serviço. A regulação vai determinar as regras de cobrança e esta ferramenta é uma ferramenta simplificada, mas de uso bastante genérico, que abrange a maior parte das formas de regulação quando a prestação do serviço é feita diretamente por órgão ou entidade vinculada à administração pública. E instrumentalizar os gestores do serviço, aqueles que cuidam diretamente da gestão, né, administração do serviço, é uma ferramenta de gerenciamento dos aspectos econômicos e financeiros da prestação para o acompanhamento, monitoramento dos custos e avaliar se a cobrança está sendo feita de forma correta, adequada, de forma também justa, não esteja se cobrando custos e valores aleatórios. E para este fim, então, é que foi desenvolvida esta ferramenta. E aqui nós temos, nessa ferramenta, a aplicação de uma metodologia de cálculo dos custos. Vamos passar aqui rapidamente, para contextualizar como esta ferramenta é utilizada. Os preços públicos e as taxas, né? Preços públicos incluem, então, as tarifas e outras formas de cobrança por serviços públicos prestados mediante preços, né? E também as taxas, que é uma forma de tributo, geralmente regulamentada por lei. Tanto o preço público de tarifa como as taxas, os seus valores devem ser fixados, por serem serviços públicos, eles devem ser fixados tendo como referência o custo efetivo, o seu custo para a sociedade, aquela que paga pelo serviço, né? Isso expressos, que a gente chama em termos de custos econômicos, né? O valor econômico. E também a definição final dos preços ou dos valores a serem cobrados dos usuários do serviço, eles devem observar padrões de eficiências e outros fatores que são estabelecidos pela regulação. Então, além do custo financeiro, custo contábil em si, esse custo pode ser ajustado, né, por padrões de eficiência, né, cumprir determinadas metas de qualidade, por exemplo, né, de atendimento, e outros ajustes de preços e de custos definidos pela regulação, que a gente chama de custo regulatório, que é a base de cálculo, esse custo regulatório, então será a base de cálculo das taxas ou tarifas. Aqui fazendo um parênteses, né, na norma de referência editada pela ANA, né, chama NR1, que regulamenta, então, as normas de referência para a instituição e cobrança de tarifas, né, taxas ou tarifas do serviço de manejo de resíduos, é utilizado um conceito de receita requerida como a base de cálculo das taxas ou tarifas. É o mesmo que nós chamamos aqui de custo regulatório. É aquele custo que, ao final, é cobrado dos cidadãos ou dos usuários do serviço, inclusive usuários não residenciais, né, e que deve ser remunerado, então, aquela parcela do custo, que é geralmente a sua maior parte, que é remunerada por esta cobrança direta. Lembrando que parte dos custos do serviço muitas vezes são remunerados indiretamente por outras receitas obtidas pelo prestador, que é pela cobrança de serviços acessórios ou cobranças de preços públicos, por exemplo, de grandes geradores que não são atendidos pela coleta convencional, mas que destinam seus resíduos, por exemplo, a um aterro sanitário. Então, o poder público estabelece um preço para que poder receber esse resíduo no seu aterro, e esta receita ajuda a remunerar parte dos custos do serviço. Então, elas devem ser consideradas nesta composição. Daí nós chamamos, então, de custo regulatório, o que na norma de referência da ANA é denominado de receita requerida. Então, lembrando que esse conceito de receita requerida da norma de regulação da ANA se refere a este custo que é rateado aos usuários do serviço para a cobrança direta, a ser remunerado diretamente, então, pela cobrança de tarifas ou de taxas.
Então, como a lei estabelece, né, a Lei 11.445, né, que sempre que possível, as receitas da cobrança do serviço devem remunerar, né, e garantir ao prestador, né, além a recuperação integral dos custos incorridos, inclusive as despesas que nós chamamos aqui tecnicamente despesas de capital, que é o custo dos investimentos realizados, que podem ser recuperados integralmente. E na nossa metodologia, essa recuperação é feita mediante a incorporação de uma taxa de depreciação ou de amortização, né, destes investimentos realizados ao longo do tempo, estão sendo consumidos aí ao longo do tempo. E também uma remuneração adequada desses investimentos realizados, né, para que ele possa, então, ser, digamos, reaplicado num novo reinvestimento para a manutenção do próprio serviço. Como já dissemos de passagem, a base para a aplicação de qualquer modalidade de regulação econômica, né, de serviços públicos, de um modo geral, é o seu custo. E aqui nós chamamos seu custo no tempo. Por quê? Nós estamos cobrando pelo serviço prestado durante um determinado tempo, que pode ser o ano, que é a aplicação de uma das metodologias que nós vamos utilizar aqui, que utilizamos nessa ferramenta, que é o seu custo histórico contábil, que tem como base o exercício, né, o ano em curso, o ano que o serviço está sendo prestado, né? Então, esse custo ele é apurado no tempo. Pode ser o custo de um ano, pode ser o custo de um período de tempo, né? Daí nós temos metodologias diferentes de cálculo de apuração desses custos. O mais relevante deles, que é o custo histórico contábil, que é o que nós utilizamos a metodologia que nós utilizamos nessa ferramenta, se aplica de modo geral, como já disse, a todas as formas de prestação direta dos serviços pelo poder público, seja por órgão público do município, por entidade da sua administração indireta, né, autarquia, empresa pública, empresa de economia mista municipal, ou mesmo quando o serviço é prestado diretamente por uma estrutura do consórcio público de qual o município participa. Tá? E esse custo, então, ele é apurado por que a gente chama de competência de exercício, né, exercício fiscal, exercício financeiro, orçamentário, que é o ano civil, tanto a apuração das receitas como das despesas, né? E aí inclui também provisões de despesas ativas e passivas que ocorrem no exercício, mas que vão ser desembolsadas financeiramente em outros exercícios futuros. Mas aquele custo, então, pertence ao exercício. Essa é uma base bem simplificada do chamado custo histórico contábil, né? Nós temos também um custo no tempo medido no longo prazo, né, que a gente chama de custo incremental médio de longo prazo, que é um custo calculado por um período de tempo. Daí é uma metodologia que se aplica mais quando o serviço é prestado mediante contratos de concessão comum ou concessão patrocinada, que é uma modalidade de parceria público-privada, em que a cobrança, a determinação do valor a ser cobrado é estabelecido em contrato e esse contrato tem um prazo determinado. E, portanto, a remuneração do serviço tem que cobrir o custo ao longo deste prazo de prestação do serviço. Daí essa metodologia se referir, né, a um custo médio de longo prazo, ou seja, do prazo contratual. E aí o seu cálculo não é baseado na demonstração contábil, né, a chamada contabilidade fiscal, né, mas na contabilidade financeira, que é o fluxo de caixa, né? Então, o fluxo de caixa projetado para o período determinado, e aí então se calcula o custo médio ao longo desse período, trazendo esses valores, né, ao chamado valor presente, pelo que a gente chama aí de método do fluxo de caixa descontado. Projeta-se o fluxo de caixa ao longo de todo o período contratual e traz um valor presente, e daí se calcula, então, hoje qual que é a tarifa ou o custo do serviço, que é a base de cálculo da tarifa que tem que remunerar este custo, né, médio para este tempo contratual. Então, a nossa ferramenta não cuida desta metodologia, porque ela depende de como a estrutura econômico-financeira do contrato for estabelecida no momento da contratação. Eventualmente, ela pode ser utilizada, se a metodologia adotada no contrato for aplicável o critério de apuração do custo em base anual e não em base do período contratual. O que é possível, mas depende, então, da regulação deste contrato.